Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é estabelecendo limites. Como dizer não sem culpa? Muitas vezes a dificuldade em dizer não pode levar a uma carga de trabalho excessiva e uma vida pessoal totalmente negligenciada. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre esses limites e como que impor. Mas eu sei que é difícil falar não, né? E principalmente ele vem carregado de culpa. Então aqui nós vamos falar muito como também não carregar esses sentimentos, mas priorizar as próprias necessidades. Então vamos começar. Dizer não é essencial para manter o equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Mas a gente luta com a culpa associada de estabelecer esses limites firmes. E muitas vezes a gente fala, só dessa vez, vai. E quando a gente vai perceber, a gente já falou isso demais e quebrou todas as nossas regras. Então, primeiro, vamos desmistificar esse processo e trazer uma estratégia para facilitar essa tomada de decisão. Vou trazer aqui um exemplo. Por exemplo, a Ana. Ela é uma desenvolvedora de software, então a área da tecnologia com muitas demandas, como diria, uma pessoa totalmente flopada. Frequentemente, ela se sentia muito sobrecarregada porque aceitava muitas tarefas do que podia gerenciar. E aí ela acabava temendo dizer não para seus pares, mas também para sua liderança, porque ela imaginava que muitas vezes ela não seria aceita, ela poderia ser desligada, como assim ela não é mais produtiva? Mas aí depois que ela passou por um período muito grande de estresse e de burnout, ela decidiu que ela precisava mudar essa abordagem porque não era mais sustentável para ela. Então o que ela começou a fazer? Antes de responder qualquer pedido, ela se dava um tempo para avaliar a sua carga de trabalho atual e as suas prioridades em relação aos seus projetos e às suas demandas. E isso é uma coisa que a gente não faz. Às vezes a gente tem o hábito de responder tudo na hora. Para um pouco para analisar quanto que aquilo vai tomar do seu tempo. A gente consegue mensurar, que às vezes a gente estima também errado. E aí sim, classifica quais são as prioridades. Você consegue ou não estabelecer. E aí, voltando para o caso da Ana, ela acabava percebendo que assumir essas tarefas ia comprometer a sua produtividade e a sua qualidade. Então, o que ela fazia? Ela explicava calmamente a situação e ela fazia algumas sugestões de alternativas, quebrava uma tarefa em várias subtarefas, ia combinando prazos dessas subtarefas, e isso ela conseguiu conciliar e trazer também com mais disponibilidade para a rotina dela, mas também atender aos pedidos de maneira um pouco mais picada, mas lembrando que ela não iria viver mais sobre estresse. Então essa abordagem ajudou bastante a construir esse ambiente de trabalho mais equilibrado, mais cooperativo e principalmente mais saudável. Agora eu vou trazer um outro exemplo que é do Carlos. Ele é um gerente de uma grande empresa e ele começou a entender que a agenda não é somente para o trabalho. A agenda também é para a vida pessoal e se a gente tem os compromissos, todos os compromissos precisam estar nas agendas. Mas como que isso aconteceu? Primeiro, ele não anotava as agendas deles pessoais. Então, o pessoal achava que a agenda dele sempre estava livre em alguns horários, principalmente muito próximo da hora de ir embora, ou até um pouco antes da hora do almoço, e acabava sempre colocando eventos, né, ali, reuniões e convites. Então, ele começou a bloquear os horários na sua agenda, que eram exatamente os limites de horas que ele iria almoçar, as horas que ele iria sair, se tinha alguns compromissos também familiares. Ele acabou comunicando isso para o time, para os pares, para algumas pessoas que sempre acabavam usando ali a agenda dele. E quando surgia alguma solicitação que era nesses intervalos, ele acabava explicando de uma forma assertiva, que já tinha esses compromissos previamente agendados, e sugeria alternativas de horários. Isso trouxe muita comunicação com ele, com o time, com as pessoas,
mas também com a família, porque ele tinha esses compromissos e isso fortaleceu demais as relações dele, tanto no trabalho, mas também familiar e social. Então aqui o que a gente pode entender? Que dizer não, ele é crucial. Uma vez eu ouvi uma frase: quando você não tem agenda, você vira agenda de alguém. Então, por favor, façam as suas agendas. Isso é crucial para desenvolver um equilíbrio e produtividade, e também viver o nosso propósito. Mas também isso trabalha muito a comunicação, porque expressar a sua decisão é você ser respeitoso com você mesmo. E também ser firme, porque várias vezes você vai se sentir tentado a querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, disciplina. E quando for possível, ofereça alternativas que vai atender às necessidades de ambas partes. Então vamos aqui para algumas perguntas para você refletir aí na sua rotina. Você se sente confortável dizendo não quando necessário ou você costuma sentir-se culpado e por quê? Quais são as situações específicas no seu trabalho, na sua vida pessoal, que tende a desafiar a sua capacidade de estabelecer limites? Essa pergunta aqui é poderosa, hein? E como que você pode melhorar a sua comunicação para expressar as suas necessidades e limites de forma mais clara e assertiva? Pensar em tudo isso, você pode elaborar algumas estratégias e aprender a falar não. E lembrar, a culpa ela não vai ser bem-vinda porque você está consciente de quais são os seus limites e de quais são as suas prioridades. Até porque a culpa ela vem carregada quando você acredita que você dá conta de fazer tudo. Então, estabeleça os seus limites. Vamos aqui para uma dica prática. Para começar, então, a desenvolver essa habilidade de dizer não sem culpa, tente esse pequeno exercício. Da próxima vez que você receber um pedido que você sabe que não deveria aceitar, respire fundo e responda que precisa verificar a sua agenda e as suas prioridades antes de dar uma resposta final. Isso vai te dar tempo para você avaliar a situação e preparar uma resposta adequada que respeite os seus limites. Pratique esse método regularmente e observe como se torna mais fácil com o tempo. Eu aprendi muito na minha carreira que se a gente for investir um tempo fazendo planejamento, não adianta nada investir talvez 50% do seu tempo planejando, sendo que você vai desviar a rota. Então pense e avalie com cuidado quais são as prioridades da semana. O seu tempo é valioso. E estabelecer esses limites saudáveis e aprender a dizer não vai ser uma habilidade crucial para te manter num equilíbrio muito saudável entre todas as áreas da sua vida. Isso é algo importante e ele é para você. Espero que esse episódio tenha trazido vários insights, mas também uma estratégia útil para te ajudar a fazer os nãos sem se sentir culpa. E lembre-se, dizer não não é uma rejeição pessoal, ele é uma afirmação das suas próprias necessidades e limites. Até o próximo episódio do Falando de Gente, Falando da Gente. Se você quiser se conectar comigo, você pode fazer isso via Instagram, @maisoares_oficial, e é Maíra com Y. Obrigada, cuide-se e até lá. Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.